Estamos aqui aguardando para o início de mais um encontro. Boa noite a todos. Meu nome é Neuza, sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita A Caminho da Luz. Estou muito feliz, muito contente e quero agradecer a oportunidade que estou recebendo pela Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, do nosso irmão Leonardo, que trabalha no grupo Antônio Cassaldi. É muito gratificante poder divulgar um pouco dessa doutrina para que todos nós continuemos unidos, mesmo com o distanciamento social. Que neste momento nós possamos estar juntos, mesmo que seja por uma ferramenta que nos é apresentada. E assim, muito feliz, me encontro neste momento por tudo e por toda essa oportunidade. Agradeço de coração mais uma vez esse nosso irmão, o Leonardo, que nos impulsionou para dar início a essas atividades, a live, um encontro virtual onde podemos, de alguma forma, nos reunir. E isso é muito importante, porque os ensinamentos de Jesus não podem ficar esquecidos. Faltam ainda alguns minutos para a gente começar uma leitura. Vamos aguardar mais um pouquinho e, enquanto isso, vamos nos preparando, nos harmonizando, ficando em paz conosco mesmo, ficar num lugar tranquilo, para que a gente possa conversar, mesmo que seja virtualmente, mas estamos juntos. E como eu disse naquela primeira entrada que foi dado, há 3 dias atrás, estaremos reunidos em nome de Jesus. E com Ele, certamente, estaremos unidos também, pois onde nós estivermos orando, Ele se faz presente. E assim, nós vamos juntos nos reunindo, nos acalmando os nossos corações, para que a gente possa, agora, já fazer uma leitura para os nossos corações irem se acalmando e entrando nesta sintonia. Eu vou ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, a primeira do livro Fonte Viva. E ele nos diz: ante a lição, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, Timóteos, de 2-7. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada
de pregadores ardentes. Mas se não descerrares o coração para o teu sentimento, mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção nos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando a atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Que assim seja, principalmente no momento em que estamos atravessando agora. Este momento em que temos que estar ligados no infinito Pai, no nosso Mestre Jesus, para que tenhamos o amparo necessário, o entendimento, e que hoje, nesta lição escolhida, nessa lição inspirada, teremos alguma fala sobre exatamente o que estamos necessitados neste momento em que todos nós nos encontramos aflitos. Por isso, talvez, quiçá, sabemos que nada acontece por acaso, mas optamos pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, onde ele nos fala do esquecimento do passado e o motivo de resignação. E assim nós vamos entrar nesse nosso bate-papo para que juntos possamos entender o que o Cristo quis nos dizer e Kardec codificou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec, questionando sobre os espíritos, ele pergunta ao Espírito Verdade, na questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E os Espíritos Verdade lhe responde: o homem nem pode e nem deve saber tudo, porque Deus assim o quer na sua sabedoria. E sem o véu, ficaria como aquele que passa da escuridão para a luz, ficaria ofuscado. Quantos de nós estamos dentro de um cômodo escuro e de repente chega alguém e acende a luz? Nós ficamos ofuscados. Seria assim, desta forma, que os Espíritos Verdade quiseram esclarecer para Kardec, para que ele pudesse nos passar. Sim, ficaríamos ofuscados, sem entender e sem visualizar o que realmente é necessário. E pelo esquecimento do nosso passado, nós somos nós mesmos. Porque se lembrássemos os episódios vividos,
ficaríamos humilhados, principalmente se as nossas lembranças fossem de deslizes envolvendo os nossos irmãos, num assassinato, numa traição, num roubo, porque hoje somos melhores do que fomos ontem. E poderemos estar envolvidos com essas lembranças que iria nos humilhar. Ou então, nós seríamos, com o nosso orgulho e nossa prepotência, ficaríamos exaltados, porque talvez numa posição de destaque que tivéssemos ocupado. E aí então, prejudicaríamos a nossa convivência atual. E tem um outro detalhe muito importante do véu do esquecimento. Se nós lembrássemos quem fomos, nós lembraríamos também de quem foi aqueles que estão conosco, que convivem conosco. Saberia eu quem foi o outro. Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos beneficia com o véu do esquecimento, para que esse ódio ou vingança que possa vir trazermos do nosso passado fosse um obstáculo. E assim não poderia, de alguma forma, esses obstáculos atrapalhar esses nossos relacionamentos. Pois então, se lembrássemos dos erros e os equívocos do passado, iria provocando em nossa encarnação atual novos agravamentos. Iria nos impedindo de evoluir. Iríamos retardando o nosso progresso espiritual, que nós tanto esperamos e almejamos tanto. Mas aí Kardec, após ler e estudar todo esse questionamento, ele diz, na questão 393, mas como pode o homem ser responsável por seus atos e resgatar as faltas das quais ele não se recorda? E como ele pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências anteriores? Claro, se caíram no esquecimento. É que se encarnados, meus irmãos, nós não nos lembramos de quem fomos, tivemos esse conhecimento quando estávamos na erraticidade, no mundo espiritual. E lá também tivemos o desejo de reparar essas faltas. Porque no mundo espiritual, quando estamos no nosso verdadeiro lar, sem o véu do esquecimento, nós vamos tomando consciência dos nossos erros. E aí vamos vendo o que poderíamos ter feito, o que deixamos de fazer e o que nós poderemos fazer numa próxima encarnação. E aí então nós vamos procurando meios para a reparação. A reparação daquelas faltas que nós cometemos, que através de provas nós vamos fazer na próxima encarnação. Só que quando estamos lá, meus irmãos, sem o véu do esquecimento, nós queremos avançar o mais rápido que pudermos. E aí nós queremos provas duras, difíceis. Só que quando nós estamos encarnados, essas provas duras e difíceis, nós não conseguimos. E aí nós reclamamos e nós ficamos chorosos. Por isso os espíritos superiores, na maioria das vezes, nos auxiliam na escolha. Quando nós queremos muita coisa para que nós possamos galgar mais depressa esse degrau da evolução, os espíritos superiores chegam em nós e dizem: ei, amigo, calma lá, vá devagar, porque as suas costas não vão aguentar esse fardo tão pesado. E aí, de acordo com o grau da nossa evolução, nós vamos compreendendo
que é devagar que nós conseguimos ir galgando degrau por degrau para a nossa evolução. E quando nós então estamos aqui reencarnados, o nosso protetor amigo, nosso anjo guardião, ele vai nos sugerindo ações para que nós possamos compreender tudo aquilo que vai fazer com que a gente evolua. Por isso, é muito necessário para nós que nós fiquemos atentos a essas sugestões. Porque, como sabemos, temos o nosso anjo guardião e temos os nossos amigos que sempre estão ali, nos esperando para poder entrar em sintonia conosco. Então, precisamos conhecer os bons espíritos para saber se aquilo que estamos recebendo como intuição vem de um bom espírito ou se vem de um amigo menos evoluído. Mas então, meus irmãos, nós vimos que é como espírito que nós vamos escolhendo as provas para a nossa existência corpórea. Mas será como encarnado, pelo livre-arbítrio que todos temos, que nós vamos decidir se vamos cumprir ou não aquilo que nós propusemos a fazer. Se nós conseguirmos fazer aquilo que propusemos, nós vamos nos despojando de algumas imperfeições. E aí nós vamos adquirindo virtudes. Porque adquirir virtudes não é tão fácil como nós pensamos. Porque aquilo que é importante para nós, encarnado, muitas vezes, aos olhos de Deus, não tem nenhum valor. Pelo orgulho que ainda carregamos, nós ficamos envaidecidos, por alguma coisa que fazemos. Mas isso, às vezes, não é tão importante. Às vezes fazemos uma caridade, mas logo, ali na esquina, já estamos contando aos amigos aquilo que fizemos. Então, esta caridade perante Deus não tem tanto valor como tem para nós diante do nosso orgulho. Portanto, se não, então, conseguimos fazer tudo aquilo que nós nos propusemos, nós vamos aumentando, então, os nossos débitos, que será ressarcido na nossa próxima encarnação. Porque nem sempre dá tempo de pagar todas as nossas dívidas em uma encarnação apenas. Eu costumo dizer que a gente vem com aquele carnezinho, igual aquele do IPTU, que tem 10 parcelinhas. IPTU tem 12, não é? Mas que seja 12. Então a gente vem com 12 parcelas para ser quitadas. Mas às vezes em uma encarnação nós não temos tempo, vontade, disposição para poder ressarcir todas aquelas parcelas. E aí nós conseguimos 4, 5 e vamos com as outras de novo para o mundo espiritual. Então, quando chegarmos lá, se foi um carnê de 12, nós pagamos 5, nós ainda estamos devendo 7. Então, essa 7 vai ficar para a próxima encarnação, mas aí vem um outro carnê. Então, nós precisamos aproveitar cada encarnação para que a gente possa ir pagando os nossos débitos e ficar sempre com a nossa quitados com as nossas dívidas. Sabemos que não é fácil, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Portanto, então, sem o véu do esquecimento, como nós dizíamos, a cada nova existência, nós vamos agindo como se fosse a primeira. Assim nós estamos sempre a recomeçar.
mas não perdemos nada daquilo que aprendemos. Jamais retrocedemos. Poderemos ficar em uma esteira andando, mas a gente não perde tudo aquilo que sabemos. Então fica lá, num cantinho da nossa compreensão, tudo aquilo que aprendemos para usarmos numa existência que ela se faz necessária. Então, com isso, nós vamos concluindo que somos aquilo que fizemos, sem necessidade de nos inquietar com aquilo que nós fomos, porque nós temos que ir sempre tentando melhorar, sendo sempre melhores, porque se temos as nossas inquietações, as nossas dores, as nossas aflições, nós sabemos que estamos pagando ainda os débitos que ficaram naquele carnê que ficou atrasado. Mas mesmo assim, quando a gente compreende que na vida anterior fomos um pouquinho, que na vida anterior somos melhores do que hoje, nós queremos ainda saber o que é que acontece comigo. Pois então, é necessário que estudemos a nós mesmos, não pelo que nós somos hoje, não pelo que se é, mas pelas nossas tendências, pelos laços que nos ligam a certas pessoas. Gosto de quê? De quem eu gosto? Gosto de estar com quem? Esta análise íntima que vai nos depurando, ela nos vai dando a oportunidade de nos conhecermos melhores, de mudar os nossos caminhos, se dele nos desviamos. Porque é nessa análise que nós vamos percebendo que nós precisamos mudar. Diante de algumas situações, temos dentro de nós aquela tendência de discutir, de não concordar, de não respeitar a opinião alheia. Então esta análise vai fazendo com que a gente vai se depurando e vamos mudando um pouco a nossa direção, o nosso caminho. Hoje, com mais idade que temos, mais experiência, a gente vai percebendo que não vale a pena discutir, não concordar. Temos que respeitar a opinião do outro e assim, devagarinho, nós vamos conseguindo, desviando do caminho errado que muitas vezes estamos, nós vamos conseguindo crescer e conseguindo aos poucos nos aproximar de um progresso, esse progresso que nós tanto necessitamos, o progresso moral. E se nós não tivéssemos o véu do esquecimento, meus irmãos, nós perderíamos a oportunidade de nos reconciliar com os nossos desafetos, os nossos antigos adversários, esses que estão convivendo hoje no nosso lar, no nosso trabalho, no núcleo social, no centro espírita. Porque a bondade divina nos coloca exatamente juntos para que a gente possa se reconciliar. Se reconciliar de tal forma que possamos, ao entrar no mundo espiritual, encontrar esses nossos desafetos, esses antigos adversários, se eles já chegaram antes de nós, de braços abertos nos esperando. Mas quem gostaria de chegar no mundo espiritual e encontrar os seus desafetos ainda de braços cruzados? Portanto, se não tivéssemos o véu do esquecimento, nós deixaríamos de ter também novas vivências e convivências com esses irmãos que temos uma afinidade tremenda, gostosa,
amigável que hoje nós chegamos perto dos nossos desafetos e amamos, muitas vezes como mãe, como filho, como esposa. Então hoje, com o véu do esquecimento, sem qualquer ligação com o nosso passado, sem lembranças que possa nos perturbar, pelo presente que recebemos pela misericórdia divina, nós temos, pelo véu do esquecimento, uma grande oportunidade de recomeçar. Mas mesmo conhecendo esses benefícios que nós recebemos da misericórdia divina, pelo véu que cobre todo o nosso passado, nós encontramos pessoas que muitas vezes nos perguntam: por que passo por tantas dificuldades? Por que as coisas não acontecem comigo da forma que eu gostaria? Porque eu encontro pessoas sempre sorridentes, aparentemente felizes, e eu estou triste. Como posso ainda compreender os dramas que a vida me impõe, sem que eu tenha pedido ou escolhido? E qual é a razão que a doutrina dos Espíritos nos sugere? A resignação. Como posso proceder para ser um resignado? E aí, meus irmãos, quando pensamos em resignação, muitas vezes, acreditamos que ser um resignado é aquele que deve aceitar a dor, a dificuldade, os problemas que nós achamos ser os problemas, sem nenhuma expectativa de mudança. Devemos ficar acomodados na inércia, aceitar tudo pura e simplesmente. E quantos é que não diz: Deus quer assim, nada devo mudar? Lê do engano, meus irmãos, porque ser resignado é ter que mudar, é ter que procurar nos problemas, esses problemas que nós muitas vezes recebemos dos nossos, daquilo que deixamos de fazer, da nossa própria incompreensão, da nossa revolta, das nossas ações. Nós não podemos mudá-lo, isso nós já sabemos, mas nós podemos pela compreensão e pelos ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos oferece, através dos estudos que fazemos, pelos livros codificados por Allan Kardec. Nós podemos ir mudando a forma de encará-los. Como nós podemos mudar esses problemas? Encará-los de que forma? Aliviando o nosso sofrer, sem aquela lamentação constante. Ficar recordando, revivendo, repetindo aquela situação o tempo todo, a cada encontro que temos com os amigos. Eles nos perguntam: tudo bem? E aí nós começamos toda aquela recordação, aquela repetição e vamos revivendo aquele problema. Então, mudando a forma de encará-los, nós vamos percebendo que as nossas dores não são tão grandes como realmente parece. Porque a nossa dor, ela está atrelada à lei de ação e reação. Se hoje existe uma reação, é porque ontem existiu uma ação feita por nós. E hoje nós estamos colhendo exatamente o fruto daquilo que plantamos. E a resignação, ela traz com ela algo que nós podemos mudar. Nós temos que mudar. Porque através dessa dor que estamos sentindo e aí sendo resignados, nós vamos percebendo que essa dor vai nos impulsionando para resgatarmos aqueles débitos anteriores ou atuais
E então nós podemos perceber que podemos abrandar ou aumentar o amargor das nossas provas pela nossa maneira de encarar a vida terrena. Os irmãos já perceberam que nem todos os problemas, aquilo que chamamos de problemas, é igual para todos? Muitos fazem um escândalo e outros são bem mais tranquilos, bem mais conscientes, bem mais confiantes na fé, que falaremos logo depois. Então, se nós conseguirmos estudar no capítulo 5, esse que estamos agora falando, dos bem-aventurados os aflitos, lá nos primeiros itens, ele fala da justiça das aflições. Ele fala das causas atuais e das causas anteriores das nossas aflições. Se conseguirmos estudar este capítulo, nós vamos compreender, porque lá Jesus nos promete compensações para a vida futura. E assim, estudando, nós vamos compreendendo a justiça divina. E aí nós vamos entendendo também que Deus não é juiz. Ele não nos julga. Ele nos deu a consciência. Por isso, Deus, ele é um legislador. E nós somos os construtores do nosso próprio destino. Pois hoje, na terra que vivemos, este mundo que é de provas e expiações, obviamente, ele não é um paraíso. Portanto, aquele que compreende que a sua encarnação é apenas uma pequenina parcela de toda a vida espiritual que temos, e que esses momentos penosos pelos quais estamos passando, ele passará bem depressa. Porque em cada encarnação, o nosso corpo é perecível, mas o espírito é imortal. Então a vida é do espírito, e cada encarnação é apenas uma pequenina parcela desta vida. Então nós podemos afirmar que a resignação, para aquele que é resignado, sente dor, sem sofrimento, não pela submissão ou pela inércia, mas porque a resignação nos fortalece e nos dá uma oportunidade de crescimento. Podemos então sentir dor e não sofrer, principalmente agora, neste momento em que estamos atravessando, momento em que temos a oportunidade de fazermos uma grande reflexão, onde precisamos rever muitos valores, precisamos perceber e sentir que está no momento exato de exercitar o verdadeiro amor, aquele que o Cristo, quando esteve encarnado, nos ensinou. Assim, quando falamos em resignação, não podemos de forma alguma deixar de falar na resiliência. A resiliência, ela começa justamente quando a dor ou o problema vem nos encontrar. E quem é que pode ser os resilientes? São aqueles que suportam grandes dramas, aquele que liga com a dor, supera o obstáculo e recupera a sua forma original, superando a si mesmo. Costumamos dizer no popular, aquele que dá a volta por cima, sem adquirir nenhum efeito psicológico, sem adquirir depressões, dramas, síndrome do pânico, porque ele vai compreendendo que a dor é uma fonte de crescimento
e não de sofrimento. Como dissemos, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. E qual é o grande segredo? Meus irmãos, todavia, uma hora dessa deve estar pensando: nossa, sermos resignados e resilientes, onde é que nós encontramos guarita para sermos resignados e resilientes? Sabemos que neste mundo de provas e expiações não é tão fácil. Mas sabe onde nós encontramos, meus irmãos? É na fé. É na fé divina que somos confiantes. Confiamos em Deus e sabemos que tudo passa. Temos que ter fé em Jesus, o nosso governador, o Cristo de Deus. Com Ele temos a certeza de que não estamos sós. Temos que ter fé também, fé humana, fé em nós, autoconfiança, confiança em si mesmo. Temos que confiar em Deus, em Jesus, mas também em nós. Porque nós somos os artesãos da nossa própria evolução, escultores de nós mesmos, e temos em nós o cinzel da vontade como ferramenta para nos talhar. E nos talhando nós vamos removendo aqueles destroços que trazemos do nosso passado. Então, depois que já estivermos bem lapidados, bem polidos, como uma joia preciosa, nós possamos nos apresentar nesta nova faceta diante do nosso Criador. E parafraseando o apóstolo Paulo, finalmente possamos dizer diante do nosso Criador: já não sei se vivo no Cristo ou se é o Cristo que vive em mim. Sempre nos lembrando e nos fixando naquela imagem de Jesus, quando diante da multidão ele abre os braços e nos diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, pois comigo o fardo é leve e o meu jugo é suave. Assim nós teremos a certeza de que Jesus nos ampara, nos protege e nos dá tudo aquilo que estamos necessitando neste momento, onde passamos por esta dificuldade, por essa dor, pois muitos dos nossos irmãos, neste momento, pela dificuldade que passam, por não conhecer a doutrina de Jesus, pois não sentir esta fé que temos, esta fé que nos dá o alicerce necessário para continuarmos a nossa caminhada. Esses irmãos, eles precisam de prece, eles precisam ainda conhecer o verdadeiro amor, o amor do Pai, o amor do Mestre. Por isso, meus irmãos, quando estivermos no nosso cantinho, fazendo as nossas preces, vamos nos lembrar de que orar pelo próximo também é um ato de caridade. Então vamos fazer caridade, vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus que possa tocar os corações desses nossos irmãos que sofrem por não compreenderem o verdadeiro amor que eles têm do nosso Pai, do nosso Mestre, dos nossos amigos benfeitores e de todos aqueles que estão juntos de nós. Eu agradeço a oportunidade e neste momento em que ainda estamos reunidos com o coração aberto, cheio de amor, eu faço da nossa prece um encerramento para que possamos seguir
nesta nossa caminhada. E assim, eu agradeço, Pai. Agradeço a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, que através do grupo Antônio Cassaldi nos deu essa oportunidade. Elevemos os nossos corações em paz, tranquilos, e que Deus, na sua infinita misericórdia, derrame suas bênçãos sobre todos os lares de todos os nossos irmãos, de toda a humanidade, para que aqueles que ainda não vos conhecem possam sentir a sua presença através dessa nossa prece. E assim, Senhor, agradecidos que estamos mais uma vez por termos a oportunidade de estarmos reunidos, unidos em Cristo, nós te dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, este mal que ainda habita em nós pela nossa pequenez. Pois só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, e que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por tudo, Senhor, e obrigado aos amigos que estiveram conosco até este momento. E quem sabe até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e que Jesus derrame suas bênçãos sobre todos nós, e que assim seja.